Vamos aqui para a parte 2, reagindo aos meus salvos no Instagram. Se você não me segue lá, Vitão Personal Underline. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui a creatina. A creatina, ela retém líquido. Na verdade, não. Ela não vai causar retenção líquida. Ela vai causar uma retenção intramuscular. Que é o seguinte, como mostra no exemplo. Sem creatina e com creatina. Beleza? Então, isso é mito de a creatina vai reter líquido, que a creatina vai te dar pedra no rins. Nada disso, tá bom? Aqui é uma live, a gente vai pular isso. Esse aqui a gente vai pular também, que eu mostrei no primeiro vídeo, na parte 1. Se você não assistiu, pode assistir lá. Vou passar aqui também. Passar aqui uma live. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também não, ó. Aqui a lesão do Neymar. Passar também. Aqui, intervalo de recuperação e ganho de massa muscular. Aqui vai mostrar o ponto de vista do De Sales. Vamos aqui, para não perder muito tempo, vamos ler as considerações deles. Podemos afirmar que o intervalo de recuperação entre as séries e exercícios é mais uma variável exatamente maleável quando falamos de hipertrofia. Podemos variar até mesmo dentro de uma sessão de treinamento. Acredito que intervalos mais longos, maior que 2 minutos, pode ser utilizado em exercícios básicos multiarticulares, realizados com maiores cargas ou até a falha concêntrica, enquanto intervalos mais curtos podem ser aplicados para exercícios isolados, máquinas ou exercícios de forma submáxima, de 20 segundos a 2 minutos. Ainda podemos manipular o intervalo de acordo com o momento da sessão, no início ou no final, de forma programada ou através do uso de intervalo autossugerido, que é de acordo com a percepção de recuperação em indivíduos avançados. Tá bom? Então, não tem uma via de regra. Você pode estar utilizando tanto intervalos curtos como intervalos longos dentro de uma mesma sessão de treinamento, tá bom? Então vamos passar aqui pro próximo. Isso aqui vamos passar. Vamos falar sobre o volume de treinamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos passar aqui esse aqui. Barriga definida. Como conseguir sem passar fome. Para secar, é melhor utilizar mais repetições. Vamos aqui. Professor, para secar, eu tenho que usar pouco peso e muitas repetições? Não. Para secar, você precisa usar muito peso e muitas repetições. Para secar, você tem que gerar um déficit calórico. Se você tenta fazer isso só com aeróbico, vai ficar sem bunda. Porque o aeróbico, ele vai te ajudar a emagrecer, vai. Você consegue emagrecer só fazendo aeróbico? Consegue. Mas você vai perder, junto isso, muita massa muscular. Você vai ficar flácida, vai ficar com o corpo todo mole. E isso não é interessante. Você vai resolver um problema e vai ter outro. Aí então isso não é interessante. Então a solução é você conciliar isso com a musculação. Porque com a musculação você consegue preservar a sua massa muscular, você consegue emagrecer com mais qualidade e você aumentando a sua massa muscular, o seu metabolismo fica mais ainda acelerado
e isso é um ponto positivo, tá bom? Além da bunda hackeada, você pode ficar flácida e isso vai deixar muito triste de biquíni. Na terça, eu escrevi um post, tal. Deixa eu ver aqui. Aumentar as calorias da dieta, o corpo vai usar da banha que está na sua barriga. Então, se você usar 100 quilos no legs e fizer 10 repetições, vai levantar 1000 quilos. Mas se aumentar para 20 repetições e utilizar 20 quilos, vai levantar 1600 quilos. Esse aumento de 60% do volume de custo de energia. Esse volume esse volume tem um custo de energia. Essa energia vai ser paga através da gordura. Esse fenômeno foi demonstrado no recente estudo de Cunha, mas o que me deixa mais frustrado é que o prof. Pé de rato, é óbvio, e já tem feito no esporte há 50 anos. Deixa eu ver aqui. Então, concluindo esse raciocínio aqui, você precisa aumentar o volume de treinamento, número de séries, número de repetições. Contudo, você não vai conseguir ir só aumentando e treinando dias consecutivos por muito e muito tempo, treinando muito pesado todos os dias, várias semanas, entre 4 a 8 semanas. Se você está treinando todo dia, está treinando pesado, você precisa de um período de recuperação, que é um treino mais regenerativo, podendo ser você ficar sem treinar esse período, ou podendo treinar também, caso você não queira ficar parado, só que com volume de treinamento menor em comparação ao que você está fazendo atualmente, geralmente um terço, tá bom? E isso vai dar uma recuperada no seu corpo para assim gerar o estímulo de supercompensação e você tá evoluindo cada vez mais, certo? Vamos aqui. Brace, 2 enganos práticos. Ação e em 4 segundos. É o que? Esse movimento é o padrão respiratório de repouso diafragmático, tá? É como se fosse o que? Uma progressão para que você consiga fazer o brace e tenha o máximo de eficiência no brace, certo? Então você vai colocar o seu aluno, depois eu não vou explicar o exercício, tá? Depois vocês vão ler o post e vão colocar o seu aluno para realizar esse movimento. E observar o quanto ele consegue expandir a caixa abdominal na inspiração, que ele vai ter que fazer a inspiração lenta de 4 a 5 segundos. E você vai colocar a mão no abdômen dele e ver o quanto a sua mão vai expandir. Mas não só na parte superior, na látero posterior também. Então, ação nessa não ela tá para o lado e quando ela vai expandir para cima, tá? Em todos os planos. Eu tenho uma aluna que tem uma escoliose muito acentuada, tá? Uma escoliose estrutural em S muito acentuada. Eu pedi para ela fazer, para realizar, a primeira vez que ela realizou comigo, a minha mão, né, subiu aproximadamente 1 centímetro, tá? Quando eu vou realizar para os meus alunos entenderem o que tem que fazer, eu peço para eles tocarem a mão no meu abdômen chega a subir a 3, a 4, até 5 centímetros, dependendo dessa inspiração, tá? Então, a maneira estática, você avalia, primeiramente, em relação à escoliose, que tem uma grande propensão. Não é
vamos aqui às considerações. Para quem não conhece, a manobra de Brace é uma técnica de respiração onde você vai realizar para melhorar a força do transverso do abdômen. Aí com isso você vai ter uma estética melhor, vai ter um abdômen mais forte. Ah, mas essa técnica de respiração eu não consigo somente fazer na abdominal? Não. As fibras são diferentes e isso só vai trabalhar somente na respiração. A abdominal já seria outra parte, certo? E você vai utilizar essa técnica de respiração no exercício também, mas isso é com a progressão. Tem todo um processo pedagógico para você estar realizando a manobra de Brace nos exercícios. Você vai começar fazendo, você vai começar aprendendo a fazer o exercício. Aí depois você vai implementar ele nos exercícios. Aí você vai ter um abdômen forte, um abdômen trincado que você deseja. Muitas vezes a pessoa é uma falsa magra, um falso magro, devido a essa fraqueza do abdômen, tá bom? Vamos aqui, vamos passar esses passos aqui. Ele dá a sugestão aqui, ó. A posição da coluna dorsal, que seria você de barriga para cima, tá bom? Colocar as mãos sobre o abdômen e outra sobre o tórax. Fazer a inspiração lentamente de 4 segundos e verificar a expansão abdominal, certo? Em duas fases, uma abdominal e outra costal. E se atente para a posição no peito não se eleve, sendo direcionada toda a inspiração para a região do abdômen, fazendo apenas a mão do abdômen se levantar. Colocar as mãos nas laterais do tronco sobre as costelas, verificar a expansão látero superior. Realizar a expiração, soprar. E uma dica importante é pode fazer um bico, colocar a mão na boca, como fosse até mesmo como fosse encher um balão. E você vai soprar. E isso lentamente por 12 segundos. Assim como na inspiração, esvaziando todo o ar da barriga, fazendo que a mão retorne à posição inicial. Podendo ser feita várias vezes ao dia, antes do treino ou antes de dormir. Certo? Vamos aqui. Passar para o próximo. Frequência versus volume na hipertrofia de avançados. Como combinar? Vamos aqui. A frequência de treinamento pode ser caracterizada como um número de sessões nas quais o mesmo grupamento muscular é exercitado por semana. No meu livro eu sugiro que avançados podem obter ganhos mais pronunciados em força e hipertrofia quando treinam 2 ou até mesmo uma vez por semana cada músculo, porque esse indivíduo realiza um grande volume por sessão. No entanto, dados recentes sugerem que números muito elevados de séries por músculos por sessão podem comprometer o rendimento. O volume por série e a progressão de carga, mesmo após equipar os números de exercícios, séries e intensidade nesses grupos. Vamos aqui. Demonstra que o sistema de parcelamento, tal.
Por isso, em relação à frequência de treinamento e o número de séries por semana, o novo posicionamento sugere que ganho de massa pode ser alcançado quando o grupamento muscular é treinado de forma infrequente, uma vez. Ganhos similares podem ser obtidos com baixa frequência, uma vez por semana, versus alta frequência quando o volume de treinamento, quando o volume total for realmente equiparado. Parece vantajoso distribuir o protocolo de alto volume em sessões de treinamento mais frequentes, máximo de 10 séries por grupamento muscular, aumentando a frequência, distribuindo o volume quanto se necessário. Então, o que mostra que basicamente é interessante estar realizando um volume de treinamento maior e pode ser dividido em 2 ou até mesmo 3 sessões por cada agrupamento muscular por semana. Como seria isso? Se por exemplo você fazendo o mesmo músculo segunda, quarta e sexta e o volume de treinamento, por exemplo, for 9, você vai fazer somente 3 na segunda, 3 na quarta e 3 na sexta, totalizando o volume de treinamento, volume de treino, 9 séries por semana. E isso, caso fosse realizar em uma única sessão, você faria 9 séries para o mesmo músculo, somente o dia na semana, certo? Que vamos volume de treino, que 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 10. Volume de treino é a contagem de séries semanal de um músculo. 4 mais 0 mais 2 mais 0 mais 4, totalizando 10. Cada série conta como um para volume semanal. Porém, existem exercícios que são biarticulares e que trabalham outros grupamentos musculares. Por exemplo, uma série de agachamento vai contar como meia série de glúteo e uma série de quadríceps, certo? E vamos aqui, 5 mais 0 mais 0 mais 0 mais 5, totalizando 10. Iniciante não deve ter um volume semanal por músculo exagerado, progredindo em média 20% de volume a cada 2 semanas. Avançados devem fazer uma oscilação de volume de treino, volume load, onde há um acréscimo de séries, e um deload, onde há um decréscimo de séries. Se a contagem semanal, talvez agora tu entenda porque eu coloquei algumas equações matemáticas acima de cada slide. Isso quer dizer que tu pode chegar ao mesmo número de diversas formas, por exemplo, 10 em um único dia, e no exemplo aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No primeiro aqui, 2 séries por grupamento muscular, 2 séries por grupamento muscular. E isso está mostrando aqui como que seria uma divisão por série por grupamento muscular, tá bom? Por semana. E isso tudo são 10 séries, independente do que seja. No exemplo do último, ele fez só 10 séries em um único dia, segunda-feira. Já no terceiro, ele fez 2 vezes na semana, 5 séries na terça, na segunda e 5 séries na quinta. Já no segundo, foi mais fracionado. Segunda fez 4 séries, quarta fez 2 e sexta fez mais 4, totalizando
10. E já na primeira mais fracionada ainda, fazendo somente 2 séries por grupo durante toda a semana, de segunda a sexta, totalizando 10 séries por semana. Mas qual é a divisão em volume ideal? É aquela que tudo tem mais resultados hipertróficos, mais força e mais consegue se recuperar para o próximo treino, certo? Vamos ver aqui. Vamos para esse post aqui do Maurício Emitor. Perca gordura da seguinte maneira, fazendo uma regra 80-20 na sua dieta. Segunda-feira você vai fazer 80%, incluindo ali um chocolate, por exemplo. Na terça você vai fazer 80%, certo? Quarta-feira vai fazer 80%. Quinta-feira vai realizar 100%. Na sexta-feira, 80%. No sábado, 80%. E no domingo, 60%. Isso vai totalizar na semana uma média de 80%. E assim você vai conseguir emagrecer. Aí já a maneira errada de fazer é o seguinte: você não tem uma sequência, não segue a dieta corretamente. Então aqui o exemplo, vai totalizar somente uma média de 40%, porque está incluindo, digamos assim, besteira todos os dias. E isso não é interessante, tá bom? Porque tá comendo mais besteira do que seria a dieta. Aqui é ao contrário, a pessoa mais acerta do que erra. Aqui já é ao contrário, a pessoa está mais errando do que acertando. Aí, consequentemente, não vai ter resultados. Vamos aqui. Passar aqui. Periodização. Um guia para hipertrofia e definição. Para treinar força, você vai uma faixa que ele colocou de 1 a 5, mas podendo ser de 1 a 8. Você está treinando força, porque vai ser um estímulo com altas cargas e com baixas repetições. Hipertrofia vai ser ali, ele colocou de 6 a 12, mas podendo ser de 12 a 15, certo? Para hipertrofia. Já mais resistência, colocou aqui como definição, seria de 15 ou mais, certo? Vamos aqui. Hipertrofia e periodização. Como ter mais resultados? Sim, a maneira mais eficiente de crescer é utilizar a periodização. Se você não utilizar a periodização, seu corpo entra no platô e você para de 6 meses e 2 anos. Além de entrar no platô, você ainda corre risco de entrar em um overtraining. Porque vai treinar, vai tentar aumentar o número de exercícios para aquecer. E seu corpo não vai conseguir se adaptar e crescer. Mas além disso, o excesso de exercícios pode levar a ter lesões que vão te afastar do treino e te fazer perder o que tinha conquistado. Para evitar isso, temos que utilizar a periodização, porque ela é mais eficiente para
aumentar a força. E essas cargas são o principal fator de estímulo para a construção muscular. Para a hipertrofia, podemos dividir a periodização em três fases. Fase 1, força, de 5 a 10 semanas. Você vai aumentar suas cargas utilizando exercícios multiarticulares de 3 a 5 séries, de 1 a 5 repetições. Tente treinar cada músculo de 2 a 3 vezes por semana, com 1 ou 2 exercícios para cada agrupamento muscular. Fase 2, hipertrofia. Você vai aumentar o número ou suas cargas e repetições utilizando exercícios multiarticulares e localizados, de 2 a 4 séries, de 6 a 12 repetições. Tente realizar cada músculo de 1 a 2 vezes por semana, com 2 ou 3 exercícios para cada agrupamento muscular. O volume total não deve passar de 20 séries por semana. Exemplo: 5 exercícios vezes 4 séries de quadríceps. Nessa fase, utilize métodos tensionais como pirâmide, rest pause, ou metabólicos como drop, superset ou pirâmide decrescente. Fase 3, definição. Nessa fase, você vai aumentar o volume de treino e reduzindo a dieta em até 20% para manter a massa magra e reduzir o percentual de gordura. O treino deve ser mais localizado e mais metabólico. Essa fase vai durar de 1 a 4 meses. Elas evitam que o corpo pare de evoluir. Bom, se você não consegue mais evoluir e tal, pronto. É aqui a sugestão deixada pela musculação online. Aqui ele dá uma sugestão, mas não é via de regra. E, se caso, deve depender tudo de uma avaliação, de quanto tempo você treina. E tudo vai estar influenciando para a montagem e a periodização do seu treinamento. Aqui é 4 dicas para aumentar a recuperação muscular e o ganho de massa. Primeira dica: dias de descanso. Dê mais tempo para reparação e construção muscular. Tenha pelo menos um dia de off total dos treinos e pelo menos 48 horas de treino entre um e outro. 2. Qualidade do sono. O sono é o período em que o seu músculo realmente cresce. Tenha de 5 a 7 horas de sono de qualidade. Crie um hábito escuro e aconchegante para isso. 3. Boa alimentação. Consuma calorias suficientes para ajudar a recuperação muscular, como até atingir sua meta diária de calorias e macronutrientes. 4. Atenção nas proteínas. As proteínas são a principal matéria-prima para a recuperação dos músculos danificados no treino, como de 1,6 a 2 gramas de quilo corporal, certo? Diariamente. Você vai colocar esses números versus o seu peso e vai ver a quantidade diária que você deve comer de proteína, certo? Então vamos aqui próximos: características biomecânicas. Aqui está realizando um tríceps coice com halteres.
em que mostra realizando um tríceps na polia com corda. Vamos ver aqui. Fala o seguinte: quanto maior a flexão do cotovelo, maior será a participação da cabeça longa do tríceps braquial, pela relação de comprimento de toque. No entanto, nesses dois exercícios apresentados na capa, as características de angulação dos ombros são semelhantes, mas então o que difere porque se completam, visto que ambos os braços se encontram alinhados ao tronco. A diferença está na resistência e no braço de movimento. No coice, a resistência está contra a gravidade, maior quando a alavanca do antebraço, nesse caso, fica paralela ao solo. E já na corda, ou qualquer exercício na polia, a resistência é sempre maior quando a alavanca, o antebraço também, forma um ângulo de 90 graus com o cabo. Portanto, no coice, se dá no fim da extensão e o tríceps se encontra praticamente todo encurtado, que difere da corda, onde a tensão diminui no braço de movimento. Não confunda coice com halteres e coice no cabo. Não são os mesmos. Então, para você ter um bom desenvolvimento do tríceps, você precisa mudar a posição do cotovelo. Se você realiza todos os seus treinos de tríceps na polia, tá errado, porque você pode mudar a posição que você quiser da mão, mas não vai mudar nenhuma ativação no seu tríceps, tá bom? Seja pronada, seja neutro, seja supinada, isso nada vai mudar na ativação do tríceps. O que vai mudar é a posição do cotovelo, podendo variar entre o tríceps corda, o tríceps testa, o tríceps francês. Isso tudo sim vai estar influenciando, tá bom? Para assim você ter um bom desenvolvimento do seu tríceps. Vamos aqui, quadríceps. Como utilizar o drop set. Vamos aqui. Para aumentar o volume, você pode utilizar o drop set. O drop set é um método de musculação em que são realizadas reduções das cargas dentro da mesma série de treinamento. Depois de aquecer, as 10 repetições iniciais serão feitas com cargas máximas. Você retirará de 10 a 20% da carga e realizará 10 repetições e mais um decréscimo da carga para realizar as 10 repetições finais. Ao final de uma série de 10 mais 10 repetições, o músculo estará esgotado. Mas para sua infelicidade, depois de 2 minutos de intervalo, você recuperar para a segunda série, totalizando 30. 10 mais 10 mais 10. Não utilize esse método em mais de um exercício. Dos exercícios para quadríceps, dê preferência para a cadeira extensora. A grande vantagem do método é o aumento do volume e a solicitação de novas fibras musculares para a realização do exercício. Quanto mais fibras musculares envolvidas no exercício, maior é o catabolismo proteico, o que é muito favorável para estimular a hipertrofia muscular. Além disso, o drop set promove um maior tempo sob tensão e sobrecarga total. Volume total de carga mobilizada.
Em relação aos demais métodos estudados, sendo, portanto, um método eficiente em promover altos níveis de estresse muscular e subsequente. Um exemplo de treino com superset: agachamento 4 séries, leg 3 séries de 10 a 12. Aí cadeira extensora 3 vezes de 10 mais 10 mais 10. Nesse ponto você não tem mais perna. E o stiff 3 séries de 10 a 12 e cama flexora 3 séries de 10 mais 10 mais 10. Aqui o drop está acontecendo na cadeira extensora e na cama flexora, certo? Então vamos aqui pro próximo post: volume e o controle do volume total pela fórmula tradicional no número de séries, repetições, carga e frequência se mostra complexo e com baixa aplicação na prática para não cientistas. Em academias e centros de treinamento, o número total de séries semanais por grupamento muscular se mostra uma melhor opção para o controle prático do volume, apesar de especular sobre o limite ótimo para o número de séries no qual se atingirá um platô nos ganhos hipertróficos. A literatura apresenta uma relação de dose e resposta positiva para volumes até 45 séries semanais por grupamento muscular em indivíduos treinados pelo menos quando falamos de quadríceps. 45 séries por semana é muita coisa. Então, tente chegar no máximo 45 séries. Aí você começa um deload, aí vai nessa brincadeira, vai e volta, trabalhando nisso, certo? Da continuidade aqui, o volume de treinamento parece ser músculo dependente e não se deve basear apenas as recomendações de acordo com o nível de treinamento. Para avançados, extremamente avançados, o controle de progressão mais adequado deve se basear na experiência e nos volumes previamente utilizados pelo praticante. Progressões individualizadas baseadas em 20% do volume total previamente utilizados resultam em maiores ganhos hipertróficos do que em progressões baseadas em apenas recomendações. Essas progressões devem ser realizadas de forma cíclica de 4 a 8 semanas intercaladas por microciclos regenerativos de acordo com o mesmo ciclo de hipertrofia muscular. O aumento do volume deve ser aplicado para quem precisa de forma individualizada, periodizada e independente do objetivo e dos músculos treinado. Aqui pode-se concluir que a sugestão aqui de até 45 séries semanais por cada agrupamento muscular, beleza? E realizar progressões de 4 a 8 semanas, fazendo períodos regenerativos em torno de uma semana na metade dele, certo? E deve se basear em 20% do volume total previamente utilizados que resulta em maiores ganhos hipertróficos. Beleza? Vamos aqui
pro próximo. Aqui é educação cruzada, certo? Vamos ler isso aqui. Educação cruzada parece ser uma forma de adaptação neural em que ocorre uma melhoria de desempenho, força, execução, habilidade, resistência do membro não treinado, que é o contralateral, após um período de prática unilateral do membro contralateral, provavelmente induzido por mudança no padrão de ativação de seus músculos, sem que haja alterações na sua morfologia. Nessa perspectiva, estudos mostram que o treinamento de força unilateral pode induzir de 5 a 25% de ganho de força do membro contralateral. Recentemente, uma meta-análise com 3 estudos randomizados e concluiu que a força unilateral produz um pequeno efeito mais estatisticamente significativo sobre a força dos músculos homologados no lado contralateral, aumento de 8% da força inicial do membro não treinado. Por outro lado, alguns trabalhos não se encontram alterações no tamanho do músculo após 2 e 3 sessões de imobilização. Esse fato foi verificado também no estudo, tal que verificar o tamanho do músculo, a força muscular e o tamanho da fibra muscular durante 2 semanas de exercícios resistidos em 7 jovens e em 7 idosos. Observaram que, após 2 semanas, a força muscular aumentou em ambos. E os grupos, entretanto, o tamanho da fibra muscular não foi alterado. Apesar da relevância clínica e científica do Cross Education, é importante que haja uma melhor compreensão do papel para a adaptação neural para maximizar seus resultados terapêuticos numa reabilitação clínica. Aqui mostra que é interessante, caso venha a acontecer alguma imobilização por algum motivo, utilizar o Cross Education, que é a educação cruzada, tá bom? Porque assim vai ter um certo percentual de força no membro contralateral que está imobilizado, beleza? Que é um treino, certo? Vamos pular esse, vamos ver aqui esse. Visualize a periodização como um trajeto de um plano A ao ponto B. Não existe resultado sem um bom controle de todas as variáveis de treinamento, o percurso. O que é periodização? É o planejamento do treino, o que busca atingir um resultado final estético ou de desempenho. Para ter resultado estético, você vai ter que treinar força. Da mesma forma que o período de aprendizagem após uma semana de força é muito importante, o período de descanso também é uma extrema importância para que tu consiga voltar ao período de força ainda mais forte, certo? E foi assim que eu fiz com o meu cliente e tal, que mostra aqui os resultados do Abel. Que mostra o seguinte: por que fazer o encolhimento overhead? Sabe o que tinha nos seus alunos? Saber selecionar os exercícios. Que é um exemplo muito claro. Um desvio postural que acontece com muita frequência é justamente lá
onde o meu trapézio superior ele vai estar alongado e o levantador da escápula vai estar em uma posição mais encurtada. E qual que é o problema disso? O problema é quando você faz um exercício como o encolhimento convencional, aonde eu tenho a depressão da cintura escapular na fase excêntrica, ou seja, estimulando ainda mais o alongamento do trapézio superior, e na fase concêntrica eu não tenho a rotação superior da cintura escapular, que é o trabalho do trapézio superior. Então eu tenho o trabalho do levantador da escápula, levantando a escápula, como você está vendo aqui, mas não tenho o trabalho de uma rotação superior, que é o trabalho do trapézio. Então isso significa que esse exercício ele perpetua a minha depressão da cintura escapular e acaba com a estética do meu dorsal. Para fazer o exercício de forma correta e para melhorar a estética, fala personal, sabe o que te impede hoje de melhorar a estética do seu aluno e a postura do seu aluno? O ideal é que você faça o encolhimento overhead. Assim, eu tenho um alongamento do meu levantador da escápula e uma rotação superior da minha escápula, fazendo com que o trapézio superior trabalhe em uma posição encurtada. E se ele está trabalhando em uma posição encurtada, significa que a tendência é ele diminuir o seu comprimento. Diminuindo o seu comprimento, ele vai puxar a escápula de volta para a posição correta, acabando de vez com a depressão da cintura escapular e possivelmente até com uma rotação inferior da cintura escapular. Melhorar a estética do seu Aqui aluno ele e a dá uma postura hoje sugestão de interessante para você estar realizando o encolhimento. O encolhimento. Uma variação do encolhimento é o overhead, que é com os braços levantados acima da cabeça. Ele dá a explicação, e uma das soluções para você estar melhorando a questão da depressão dos ombros é realizar puxadas, que isso vai melhorar muito a força no seu trapézio inferior. Vou dar continuidade aqui. Muito se fala que maiores amplitudes significa pegar mais, principalmente em exercícios resistidos, como é a musculação. Maiores amplitudes exigem um esforço muscular em áreas diferentes, e nem sempre isso significa ser melhor. Pode ser apenas diferente, mas esse tipo de recrutamento diferente apenas ocorrerá se a pessoa, ou melhor, o sistema nervoso da pessoa tiver acesso a essas regiões. O próprio exercício pode desenvolver essa capacidade, mas isso não acontece com todas as pessoas. E quando isso não acontece, um trabalho específico é necessário. O que não pode acontecer é a generalização. Show de bola! Vamos aqui para o próximo. Qual é o melhor para hipertrofia? Treinar 3 ou 6 vezes por semana. Aqui tem um estudo de 2019 com 30 sujeitos treinando durante 6 semanas com 12 séries semanais com repetições de 6 a 12 repetições. 3 vezes na semana, o tríceps aumentou em 14%, o reto femoral 5% e o vasto lateral em 10%. Já treinando 6 vezes na semana, o tríceps aumentou em 11%, reto femoral 6% e o vasto lateral em 11%. O volume total de treino foi equalizado entre os grupos, exceto os posteriores de coxa, que fizeram um volume maior do que 6 vezes na semana. Como você pode ver na foto, os resultados de espessura muscular não apresentam diferenças estatisticamente significantes. Sim, eles têm vários valores diferentes, mas não são diferentes.
Dessa forma, esse estudo mostra que quando o volume de treino realizado na semana é igual, não tem diferença na hipertrofia muscular. Entretanto, vale ressaltar a frequência de treino é uma excelente estratégia para aumentar o volume de treino, podendo afetar diretamente os ganhos de força, os ganhos de massa muscular. Certo, vamos aqui para o próximo. Tal. Tirar isso aqui. Motivos de você comer pouco e não emagrecer. Muitos acham que o emagrecimento é sobre comer o menos possível. Assim seria muito simples. Bastava comer somente alface o dia inteiro. O problema é que, quando você deixa de comer, ingerindo tão poucas calorias, isso vai te prejudicar de várias formas. Queda do metabolismo. Isso vai já prejudicar você, porque você quer acelerar o metabolismo e vai estar acontecendo o contrário, vai estar diminuindo mais seu metabolismo. Alteração hormonal, principalmente nos hormônios responsáveis pela queima de gordura, que são a leptina e tireoide e T3. Falta de energia, você não vai conseguir ter um bom desempenho nos treinos, nas atividades diárias. Apetite, vai ficar insustentável controlar a sua fome e é questão de tempo para furar a dieta. O seu corpo vai lutar para sobreviver. Por esse motivo, muitos começam e desistem. Não é por fraqueza, mas o fato de fazer errado faz com que seu organismo comece a te sabotar. Vai sentir mais fome, vontade de comer besteira, estresse, cansado, até desistir. Certo? Isso aqui é um erro clássico da galera que quer emagrecer. Vamos pro próximo aqui. Quando utilizar compressas frias e quando utilizar compressas quentes. Compressas frias seria já para tendinite, traumas, após ações, após exercícios. E já compressa quente é dor muscular, hematoma ou torcicolo. Vamos aqui falar sobre Deixa eu ver aqui. Ele mostra aqui, ó. Existem duas formas simples de você identificar essa alteração no seu aluno. Olhando para a clavícula na visão anterior. Olhar na escápula na visão posterior. Numa vista anterior, a clavícula vai se encontrar horizontalmente, ou seja, na articulação externo clavicular. Estará no mesmo nível da articulação acromioclavicular. Em casos mais extremos, a articulação acromioclavicular estará mais baixa do que a articulação externo clavicular. Numa visão posterior, o ângulo inferior da escápula estará mais próximo da linha mediana da coluna do que o ângulo superior. Isso significa que a escápula está em rotação inferior do que nada mais é do que o movimento natural dela.
quando só ocorre o abaixamento da cintura escapular, movimento grudado pela articulação acromioclavicular. E quais são as causas? São estruturais, que não adianta, vai só apenas melhorar, não tem como corrigir 100%. Aí ele diz aqui, quais exercícios para corrigir. Para corrigir essa depressão, você pode estar utilizando muito mesmo, puxada, média, supinada ou até mesmo pronada. Porque assim você vai trabalhar muito força no trapézio inferior, que assim você vai conseguir ter mais força nessa região e consequentemente melhorar essa depressão. E você pode estar realizando alongamento também de peitoral e dorsal, que vai dar uma ajudada bacana. Debate! Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Qual é a sua opinião sobre puxar atrás da cabeça? Não é interessante, ele coloca aqui, o ombro não suporta uma abdução em rotação externa. Não quer dizer que é um exercício, digamos assim, proibido. Você precisa passar de uma fase, uma progressão, para talvez você realize, e se for necessário, essa puxada nas costas. Porque a puxada na frente, eu não acho, a pessoa fazendo a puxada na frente, eu não acho necessidade de fazer a puxada nas costas. Vamos para isso aqui. Coxa grande, série completa, avançada. Treino A, dando prioridade aí no posterior e no quadríceps. Flexora deitada, 4 séries de 12. Fazendo uma pirâmide crescente. 10, faz 10. Aí aumenta a carga, faz 8, aumenta a carga, faz 6. Com descanso de 90 segundos. Flexora sentada, 3 séries de 10. Na flexora deitada, no primeiro que eu mencionei, fazer 4 séries e de 12, 10, 8 e 6. E isso você vai fazer uma de 12 somente. Você vai descansar 90 segundos e vai partir para 10. E isso aí sucessivamente. Tá? Da mesma forma vai funcionar a flexora sentada. Tá bom? 3 séries de 10, 12 e 15. Só que isso é uma pirâmide crescente. Que o primeiro anda é crescente e já é uma pirâmide crescente. Vai fazer 10. Aí vai crescente. A primeira faz 10, descansa 60 segundos, aumenta o peso, faz 12, descansa 60 segundos, aumenta o peso e faz 15. É uma pirâmide crescente, certo? Depois tem um exercício aqui, hip, que eu não faço ideia do que ele colocou aqui, deve ser uma nomenclatura diferente, certo? Estamos aqui pro próximo, cadeira extensora, 3 séries de 12, mais 12, mais 12, mais 12, tornando-se um drop, como eu expliquei anteriormente. Caso você não tenha visto, volte alguns minutos atrás que eu expliquei sobre o drop.
você vai fazer 12 mais 12 mais 12. Aí vai ser considerado como uma série e vai descansar 90 segundos. Em seguida, um hack, 5 séries de 6 repetições com descanso de 120 minutos, certo? Agachamento 90 graus, uma pirâmide decrescente, 4 séries de 12, 10, 8 e 6, descansando 90 segundos entre cada série. Faz 12, descansa 90 segundos e assim sucessivamente. Leg press, 3 séries de 12 mais 12, realizando um set pause de um descanso de 90 segundos. Já no treino B, terça e quinta e terça e sexta, vai realizar panturrilha sentada, 5 séries de 30 segundos, panturrilha na máquina, 5 séries de 15 repetições com descanso de 60 segundos, panturrilha na máquina com os pés em posição de abdução, com os pés abertos, 5 séries de 20, rotação externa, 3 séries de 12, puxador fechado, 3 séries de 12, 10 e 8, uma pirâmide crescente, certo? Pull down, uma pirâmide decrescente, 3 séries de 10, 12 e 15, com descanso de 60 segundos. Remada alta, 3 séries, certo? E super-homem, 5 séries de 30 segundos, com 30 segundos de descanso. Rosca Scott com halter, 3 séries de 10, mais 12. E vamos pro treino C. Quarta e sábado. Desenvolvimento fechado, com a pegada neutra, 3 séries de 12, 10 e 8, uma pirâmide crescente. Elevação lateral no cabo, crucifixo inverso no cabo, abdominal prancha reto, abdominal prancha lateral, abdominal inverso com caneleira, coice com halter, testa cruzado com halter, flexão de braço. Treino A dando prioridade em posterior e glúteo, que aqui foi posterior e quadríceps. Já em posterior e glúteo, realizar flexora deitada, stiff, flexora sentada, splint, extensora, passada, elevação pélvica unilateral, certo? Então, já estamos passando aí de 1 hora. Vou estar encerrando aqui esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora para você receber a parte 3 e se notificar e assim não perder nenhum vídeo. Por aí estou encerrando com 1 hora para os vídeos não ser tão longo e ainda tem muita coisa para a gente ver nesses salvos aqui do meu Instagram. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.